Até 2050 a gente vai ter mais plástico do que vida nos oceanos. Você com certeza já ouviu essa informação em algum lugar. Assim como já viu alguma reportagem de uma baleia que foi encontrada morta com toneladas de resíduo plástico no seu estômago e outros animais que vivem aí no oceano e que já foram prejudicados de alguma forma por conta do resíduo plástico que está presente ali. Bom, acho que está claro para todo mundo que o plástico é um grande problema ambiental na nossa sociedade hoje. Desde ali, a partir dos anos 2000, o nosso consumo de plástico aumentou muito. E lógico, como a gente aumenta o consumo de plástico, a gente aumenta o descarte de plástico na natureza. E o grande problema disso não é o consumo do plástico em si, mas é justamente esse descarte. Porque o plástico, ele é um material sintético. Ele é muito novinho, ele foi criado há pouco mais de 100 anos e ele teve muita serventia na nossa sociedade, inclusive continua tendo hoje ainda, né? A gente usa plástico para muitas coisas nas nossas atividades. Mas ele foi muito útil, por exemplo, lá na Segunda Guerra Mundial, né? E ele continua sendo muito útil hoje ainda. Mas o grande problema é que a gente passou a usar muito plástico em atividades que duram muito pouco tempo e descartar isso de uma forma muito rápida, que são os famosos descartáveis, que são hoje o nosso grande problema. Por isso que no dia 3 de julho a gente celebra o Dia Mundial Sem Plástico. É um dia que foi criado lá em 2011 para que a gente repense as nossas atividades. Repense aonde você consome plástico no seu dia a dia. E, na verdade, não faça esse consumo durante todo esse dia. Na verdade, esse movimento, ele já inclusive se ampliou e a gente hoje tem um movimento maior, que é o mês sem plástico, julho sem plástico, né? Para a gente repensar nossas atividades e, mais do que isso, propor soluções, propor modificações dessas atividades. Bom, aqui no Brasil a gente tem um consumo muito grande de plástico. O Brasil é um dos países que mais produz resíduo plástico. A gente chega a produzir mais de 10 toneladas de resíduo plástico por ano e uma pequeniníssima parte disso é reciclado. Aqui no Brasil a gente tem 1% só de reciclagem de resíduo plástico e no mundo inteiro, na verdade, só 3% do resíduo plástico gerado é reciclado. Por isso que o plástico é um problema. Por isso que a gente precisa repensar as nossas ações que utilizam o plástico. E como repensar essas ações? A gente precisa repensar essas atividades em que a gente usa o plástico de uso muito rápido, os descartáveis, né? Nem todo plástico é ruim. A gente tem plásticos que eles podem ser reciclados várias vezes ou até eternamente, aí já existe isso, e voltar para a cadeia produtiva, e aí ele não vai ser um problema no ambiente. Então, o nosso grande problema hoje é justamente aquele plástico que não é reciclado, ou porque ele não pode ser reciclado, ou porque é muito caro para que isso aconteça. É o caso do copinho descartável. Aquele plástico, ele pode ser reciclado, ele é passível de reciclagem, mas isso não é economicamente viável. Então, normalmente, essa reciclagem não acontece. Por isso que o que a gente pensa hoje ambientalmente não é de banir o plástico completamente das nossas vidas, mas para que a gente faça escolhas mais inteligentes, para incentivar as empresas a produzirem, fazerem produtos que têm o plástico, mas um plástico mais durável, um plástico passível de reciclagem e, mais do que isso, incentivar melhor a reciclagem no Brasil. Durante a pandemia, a gente aumentou muito o nosso consumo de plástico, especialmente ali nas questões das embalagens, porque a gente está mais dentro de casa, pede comida, enfim. Toda a nossa atividade comercial acaba chegando em casa embalada em plásticos, né? Com alguma embalagem plástica. E as embalagens são realmente um problema. Um outro grande problema é que a nossa reciclagem durante essa pandemia ficou bem comprometida, porque aqui no Brasil, grande parte da nossa reciclagem é feita por meio de catadores. Então, os catadores é que fazem a triagem e se tornou muito arriscado para eles continuar essa atividade durante a pandemia, porque nós, brasileiros da sociedade como um todo, a gente não tem disciplina para fazer o descarte correto dos nossos recicláveis. Então, eles estavam recebendo muito material contaminado e com isso estavam se expondo muito a ao risco de contrair o vírus, então, e contrair a doença. Bom, o que é importante a gente pensar nesse momento, então? Primeiro, a questão do plástico, a poluição plástica, é uma questão real.
tá aí, existe, e a gente usa plástico sim no nosso dia a dia. Eu não vou mentir para vocês falar que eu não uso plástico, eu uso plástico no meu dia a dia. A questão é a gente repensar. Primeira coisa, mantenha a sua separação de lixo. Se você ainda não faz, comece a fazer. Se você já faz e aí deu aquela preguicinha ali durante a pandemia, porque acabou ficando, as coisas acabaram ficando um pouco paralisadas lá na reciclagem, mantenha, tá? Mantenha a sua separação de lixo. Entenda onde você produz mais plástico dentro das suas atividades. Isso é importante. Você está ficando dentro de casa, é legal você repensar isso. Onde você produz mais plástico dentro da sua casa? Segunda coisa, higienize essas embalagens. Todo plástico que vai para reciclagem, ele só vai poder ser reciclado se ele não estiver contaminado com nenhum resíduo orgânico. Então, higienize essa embalagem, enxágua. Já falei sobre isso em outro vídeo, é importante, tá? Para que a gente mantenha essa embalagem passível de reciclagem. Muito importante, tentem, sempre que possível, não misturar o material contaminado, como máscaras e luvas, com outro tipo de resíduo. Especialmente, gente, nunca com resíduo reciclável, tá? A luva, ela é feita, sim, de material plástico. A máscara, ela pode ser feita também de material plástico, mas eles não são recicláveis porque eles estão contaminados, tá? Então, faça o descarte disso separado para o lixo comum, o lixo que vai pro aterro sanitário, tá? Na dúvida, joga isso lá no lixo do banheiro, que é nesse lixo que a máscara e a luva tem que ficar, tá? Sem exceção. E sempre, gente, que possível, escolha empresas que já fazem a opção de embalagens que não são embalagens que usem plástico. Então, hoje a gente já tem várias empresas, especialmente do ramo alimentício, que têm disponibilizado, que têm trocado as suas embalagens por outros materiais, por exemplo, materiais que são feitos à base de cana-de-açúcar, de mandioca, de fibra de coco. A gente tem várias opções. O problema disso é que essas opções custam caro para o empresário. Então, quando a gente valoriza e quando a gente incentiva esse empresário que investe nessas opções que são compostáveis, que são biodegradáveis, que são melhores para o meio ambiente, a gente está incentivando uma produção mais barata dessas embalagens também, tá? E dessa sugestão para a empresa que você consome mais, né? Dessa sugestão, vê se você não pode, se ela não tem essa opção, se a empresa não tem essa opção de fazer um material compostável, se você não pode levar a sua vasilha, né, para fazer o delivery ali da comida na sua própria vasilha e assim por diante. E sempre bom a gente lembrar daquelas diquinhas para você mudar no seu dia a dia, né, na sua rotina aí do seu dia a dia, coisas que não são difíceis de serem feitas e que a gente consegue, com o tempo e um pouquinho de esforço, modificar as nossas ações. Então, a primeira coisa é o uso do canudinho, né? Canudo plástico não faz muito sentido mais para ninguém, né? A gente não tem que usar canudo plástico, especialmente aí as pessoas que têm criança em casa, né? E que consomem muito canudo plástico. Tente adquirir esses canudinhos que são canudinhos reutilizáveis, tá? Então, esse aqui é da Be Green, é o canudinho que eu tenho, que eu uso, e muito fácil de usar, inclusive nesse período de pandemia, se você for usar o canudinho. Na verdade, gente, não tem necessidade de usar canudo, né? O canudo, ele é algo totalmente dispensável, mas no caso de necessidade de usar, opte aqui pelo material reutilizável. Os copinhos, né? Copo descartável também não é uma necessidade mais hoje na vida de ninguém. Esses daqui são os copinhos de silicone, eles são super práticos para você carregar, usar. Esse aqui tá fechadinho. Esse aqui é da Reinvent, que ela faz inclusive essas alcinhas aqui com tecido reutilizável. E o copinho é de silicone, que apesar de não ser reciclado aqui no Brasil, enfim, é mais benéfico do que a gente usar o plástico em si, né? O copinho plástico em si. Garrafa, né? Também reutilizável, sempre bom aí você carregar para não morrer de sede em algum lugar. Tem esses paninhos aqui também, são os paninhos encerados para embalar as coisas. É uma laranja, não precisava ser embalada, é só para mostrar para vocês. Mas enfim, os paninhos encerados são ótimos para
substituir o papel filme, por exemplo, que também é um grande problema no ambiente. E é lógico, né? Ninguém mais precisa usar sacolinha plástica. A gente tem as nossas famosas ecobags para você levar. Compra um monte, tem um monte dentro do seu carro para você não precisar de usar sacolinha plástica no supermercado, tá? E a dica de sempre, né, que eu sempre dou, repense, reavalie, reanalise. A gente está num momento muito bom para fazer isso, para entender quais que são as nossas atividades que mais geram impacto ambiental e mais do que isso, mudar isso, tá?